Seja bem-vindo a mais uma matéria da Escola Bíblica Espada do Espírito. Então eu te convido a mergulhar no reino. Eu sou o professor José Roberto, idealizador desse curso, e venho aqui para te abrir os olhos em relação ao reino de Deus. Esteja aberto, esteja com o coração aberto. Para quê? Para que você possa se identificar quem você é. Eu sou um dos professores desse curso. Estamos aí levando a palavra de Deus. Não é um curso teológico, é um curso, de vivência cristã, é um curso do dia a dia. E nós precisamos saber o que reina em nossa casa, o que reina em nosso coração. Então eu te convido a orar agora, para que o Espírito Santo, Ele abra a nossa visão, Ele abra o nosso entendimento, para que você se veja como Deus te vê, e não como você está. Amém? Eu não sei como você está, mas uma coisa eu sei: você vai ficar muito melhor se você está bem. Se você não está bem, você vai melhorar, porque eu tenho convicção do poder desta palavra. Então vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, eu quero colocar essa matéria agora, cada aluno, cada aluna, diante da visão do que é o Teu reino, do que é o Teu governo, Pai. Senhor, nós estamos tendo tanta decepção de reinados, de poderes, e muitas vezes nós achamos que o Teu reino é igual, mas não estamos aqui, Senhor, para sermos dirigidos pelo reino humano, mas pelo reino da Tua palavra, do Teu poder. Senhor, que esse reino venha, como Jesus nos ensinou, Pai. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, Senhor, que o Espírito agora descortine, que a visão seja aberta, Senhor, do Teu reino para a nossa vida, do Teu reino para a nossa casa, do Teu reino para o nosso interior, nossa mente, nosso espírito, nosso corpo, do Teu reino para a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida financeira. Senhor, que o Teu reino agora, Senhor, ele seja prioridade, que nós possamos agora buscar esse reino, e a Tua justiça, não é a nossa justiça, para que tudo, Pai, conforme está escrito, seja acrescentado. Eu oro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, diga amém, porque você está concordando, você está ligando, aquilo que eu estou falando, e tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que para você fazer parte de um reino, para você fazer parte de um povo, de uma cultura, você tem que fazer parte de uma nação. Você tem que ter uma cidadania. Você tem que fazer parte de um povo. Amém? Então nós vamos começar a entender, que para você, primeiro você nasce num local. Então, se eu nasci no Brasil, fui registrado no Brasil, eu sou brasileiro. Se eu nasci em Portugal, eu vou ter cidadania portuguesa. Então, nós precisamos entender esse nascimento. Então vamos lá para o Evangelho de João, para que você entenda, você que entregou a tua vida a Jesus, você nasceu de novo. Então, você passou a fazer parte de um povo, de uma nação, de um reino. Você passou a ser cidadão, de uma nação. Então vamos lá, João capítulo 3, versículo 6. Diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos nascidos do Espírito. Então preste atenção, o que Jesus está dizendo?
há um novo nascimento. Porque você nasceu de uma relação sexual, mas há um novo nascimento do Espírito. E quando você nasce do Espírito, você nasce da palavra. Olha aqui em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, um filho de Deus nasceu. É um filho que nasce. O direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, preste atenção. Você precisa entender que você nasceu de novo. E quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser cidadãos de uma nova nação. Nós temos uma nova cultura. Nós somos um povo. E aí eu te convido a ir para Filipenses capítulo 3. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos lá. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, né, ou com o seu celular na Bíblia. Eu não aconselho você o celular, nada que eu tenha contra, nada contra. Mas é bom você ter a Bíblia, né, em papel, porque quando você está no celular, entra mensagem, te desconcentra, entra o WhatsApp, Instagram. Então eu prefiro a Bíblia em papel, porque você fica mais concentrado. Então vamos lá, Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra: no entanto, a nossa cidadania é dos céus. Epa! Então vamos analisar isso. Né? Algumas traduções dizem a nossa pátria. De onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, quando você nasce e você tem o título de cidadão, você faz parte daquela cultura, você faz parte daquele povo. Então, por exemplo, hoje, uma pessoa, vamos supor, ela pode ter dupla cidadania. Eu posso, por exemplo, ter cidadania brasileira e eu posso ter a cidadania italiana, por exemplo. Porque se eu tenho uma descendência, e se eu for requerer uma cidadania e eu tiver direito, eu passo a fazer parte daquele povo. E eu passo a ter dupla cidadania. E aí o que acontece? Você começa a definir, né, pelos direitos que uma cidadania tem e outra que tem. Mas de repente, por exemplo, se eu sou cidadão italiano, eu posso ter direito às leis italianas, porque eu sou cidadão italiano. Se eu sou cidadão brasileiro, eu tenho direito às leis brasileiras. E a Bíblia diz que a nossa cidadania é dos céus. Aleluia. O que eu quero te dizer? Você tem direito às leis dos céus. Sabe, e tem algumas promessas, como aqui, Isaías 1,19. O que a Bíblia diz? Se quiserdes, é uma decisão sua. Se o meu ouvirdes, uma decisão sua. Não sei se você já fez fé, um estilo de vida. Eu ensinei isso. É uma decisão. Fé é decisão. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deixa eu te falar. No céu você não vai precisar de comer o melhor. Porque lá você já vai ter o melhor. Você precisa aqui. Agora, você tem que decidir qual a cidadania que vai te reger a partir de hoje. Se é a cidadania do Brasil ou é a cidadania dos céus. Porque a Bíblia diz, no entanto, a nossa cidadania é dos céus. Então, irmão, foi carimbado um passaporte cidadão dos céus. A minha filha, ela morou um tempo fora do Brasil. E chegou uma hora que ela teve que voltar, porque para ela continuar lá, com os direitos que aquele país dá a ela, ela tinha que ter cidadania. E ela teve que retornar. Porque você pode estar num país, mas não ser cidadão dele. Por exemplo, um americano pode estar aqui, mas a cultura dele não é brasileira. A cultura dele é americana.
Então, o que eu quero te falar com isso? Você é cidadão dos céus. Então, eu não sei qual é a tua cultura hoje. Mas, no estudo do reino, sabe, é o reino dos céus. A Bíblia fala o reino dos céus, não é o reino nos céus. Então, o reino não vai daqui para lá, ele veio de lá para cá. Não o reino nos céus, o reino nos céus já está estabelecido. É o reino dos céus que veio para cá. Então, não há um reino daqui que vai para lá, há um reino que veio de lá para cá. Cujo nós que nascemos de novo, recebemos uma nova cidadania. Então, você pode ser brasileiro, inglês, americano, angolês, português, eu não sei, porque esse curso, a princípio, está em língua portuguesa. Mas tem países que falam língua portuguesa, e você vai ser cidadão dele. Agora, a Bíblia está te descrevendo, me descreve, que a nossa cidadania é dos céus. Então, eu tenho uma nova cidadania. Aí, o que acontece? Nessa cidadania, eu também tenho uma família. Vamos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Aleluia. Efésios 2, 19 diz assim: porquanto não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, irmão, você não é mais um estrangeiro, porque se você tem cidadania, aleluia, você passa a ser cidadão do céu. E se tu é cidadão do céu, tu passa a fazer parte da família do céu. E a família do céu tem um pai. A família que você pertence hoje é a família de Deus. E deixa eu te falar, na família de Deus, irmão, é bem diferente. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos, do que parentes. E é por isso que nós nos intitulamos de irmãos em Cristo. Porque todos nós que recebemos a Cristo, recebemos uma nova cidadania. Eu não sou mais cidadão daqui. Deixa eu te falar, eu sou extraterrestre. Porque eu não faço mais parte dessa terra. E é isso que você vai aprender. Porque a minha cidadania não é mais brasileira. Eu posso até ser brasileiro. Eu posso até desfrutar da lei do Brasil. Porque todo país, toda nação, ela tem uma constituição de leis que rege ela. Nós temos a nossa Constituição que está lá no Congresso, né? As leis têm que passar. Deixa eu te apresentar a Constituição do céu. Está aqui, ó. Essa é a nossa Constituição. Deixa eu te falar, ela não muda, ela não vai mudar, ela nunca mudará. Então, eu estou te oferecendo hoje, né, o que a Bíblia diz em relação a quem você é em Cristo. Sabe por quê? Nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você conhece muito bem, mas eu quero mostrar não só o texto, mas o contexto disso. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, nasceu de novo, nova cidadania, família de Deus. Não é mais um povo brasileiro. É outro povo, outra nação. Você pode estar aqui, mas você não é mais daqui. Você está. É provisório. É passageiro. Você está representando aqui um povo. Tudo bem? Está me entendendo? Aquele que está em Cristo é uma nova criação, porque você foi criado de novo. As coisas antigas já passaram. E tudo se fez novo, porque você foi feito uma nova criação, filho de Deus. Você não era mais criatura, você passou a ser filho. Você tem uma família, você tem uma cidadania. Agora preste atenção no versículo 18. Tudo isso provém de Deus, não é pelo teu esforço. Você não recebeu isso porque é direito teu, porque eu tinha direito, porque, existia meus pais, avós, bisavós. Não, irmão.
Nós recebemos isso porque Cristo decidiu ampliar. Ele deixasse de ser unigênito para ser o primogênito, porque ele foi primícias. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Sabe, ele deixou de ser filho único e ele abriu para adoção. E quando Deus nos adota, nós passamos a ter direito de filhos adotivos, que tem direito de filhos legítimos, quando é registrado. Quando você passa a ser cidadão, quando você tem direito por lei. Não é por merecimento meu, seu. Ele carimbou teu passaporte, falou, olha, a partir de agora nasceu de novo, reconheceu o sacrifício de Cristo. Ele tem um passaporte, ele é cidadão, é nova criatura. As coisas já passaram, porque isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Ou seja, nosso papel é para reconciliar o mundo com Deus, que foi Cristo que fez isso, nos reconciliou com Deus. Que não há único mediador entre o homem e Deus é Cristo, diz a palavra. Então presta atenção, versículo 20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por o nosso intermédio. Assim suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que é o embaixador? É um representante de um outro país, fora do país dele. Então eu recebi uma cidadania dos céus, eu tenho uma cidadania, eu nasci de novo, eu pertenço a um reino, e esse reino me colocou aqui como embaixador. O que eu faço? Eu represento um reino aqui no Brasil, aqui na terra, mas esse reino não é mais o meu. Agora, eu estou aqui para implantar uma cultura. Qual é a cultura que eu estou vivendo? Um reino, o governo. Qual o governo que está me regendo? É o governo brasileiro? O governo mundial? Ou é o governo da palavra? Presta atenção. Colossenses capítulo 1. Vem comigo. É muito importante que você entenda isso. Porque eu vou entrar nas futuras aulas sobre o que Jesus falou do reino, sermão do reino, ensinamento do reino. Então vamos lá, Colossenses 1:13. Diz assim, ele nos resgatou. Então presta atenção, você não vai ser resgatado, você já foi. Do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então presta atenção, ele te tirou de um domínio, de um império, e te transportou para o reino de Cristo. E é por isso que você é cidadão, é por isso que você tem uma nova pátria, e é por isso que você tem uma nova cidadania, e é por isso que você está aqui como embaixador, porque você não representa mais esse reino, você faz parte de um outro governo. Eu não sei o governo que está regendo você, mas se for brasileiro, sinto muito, está bem fadado a um fracasso. Mas se for o governo, temos que orar pelo governo, temos que orar pelos governantes, mas se a sua esperança está no governo de homens, sinto muito, irmão, porque o governo de hoje não é diferente do governo de Cristo, é até melhor. Porque você imagina, Pilatos, César, publicanos, cobradores de impostos. A desigualdade social nunca foi diferente. Agora, Jesus sempre soube o reino dele. E ele dizia, dá a César o que é de César. Eu estou aqui, mas eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Aleluia. Então ele sabia o reino que ele representava aqui. Ele sabia a cultura que ele tinha. E ele pegou e nos transportou desse império para esse reino. Eu não sei o reino que está regendo a tua vida, mas eu quero abrir teus olhos. Fique com essa Constituição. Fique com essa lei, porque é ela que te rege.
E é interessante, porque quando a palavra, ela nos oferece esse reino, você vai lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, presta atenção, aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu estou te falando como a Bíblia nos define, tudo bem? Você precisa se enxergar como a Bíblia te vê, como a Bíblia te relata, e não como você está. Diz assim: porém vós, quem? Eu e você, sois geração eleita. Eita, aleluia. Aleluia, deixa eu te falar. Você não foi eleito por homens. E outra coisa, você não está em campanha. Você já foi eleito. Nós vamos ter eleição, a gente sempre tem eleição, né? E enquanto a eleição não chega, não tem apuração dos votos, o que acontece? Nós estamos em campanha, você não precisa fazer campanha. Você já foi eleito por Deus, em Cristo. Tudo bem? Então preste atenção. O que você foi eleito? Sacerdócio real. Você foi transformado de um império para um reino. E reino, querido, tem que ter descendência. E a descendência sua em Cristo é descendência real. Por isso que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Você está aqui na terra é para reinar. Deus não te criou para um fracasso. Agora preste atenção. E deixa eu te falar, no céu não tem eleição de 4 em 4 anos. Já está eleito, acabou, não tem reeleição. Lá não tem democracia, é o reino de Deus absoluto. Quem reina é o Senhor Jesus. E acabou, ele é rei dos reis. Não tem reeleição, não vai ter mudança na Constituição. Não tem emenda, não tem reforma. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos tomar posse disso. Presta atenção. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, nós não somos mais povo brasileiro, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, que temos uma cidadania nova, nascemos de novo, uma família real, um povo eleito por Deus. Aleluia, aleluia. E qual o propósito? Qual o seu propósito? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou. Você foi convocado. Sabe o que é convocado? Sabe a seleção? Quando o técnico está convocando lá, Deus te chamou, eu te convoco. Agora você decide, ou vou ou não vou. Você tem livre-arbítrio. Você tem opção de escolha. Você tem livre-arbítrio. Você tem opção de escolha. Aleluia. Ele te convocou das trevas para a sua luz. Então, peraí, o propósito, cujo propósito é proclamar as grandezas. Então, você não está aqui para proclamar fracasso. Você não está aqui para proclamar derrota. Você não está aqui para proclamar enfermidade. Você não está aqui para proclamar rancor. Você não está aqui para proclamar amargura. Você está aqui para proclamar as grandezas. As grandezas daquele que te convocou. Olha, eu fui convocado pelo Rei dos Reis. Hoje eu tenho cidadania, eu tenho direito, eu não sou mais estrangeiro. Eu sou embaixador, eu represento uma cultura aqui na terra. E eu estou aqui para representar essa cultura. Por quê? Porque eu já fui eleito. Eu já fui eleito. E nós vamos aprender que nós ou somos desse mundo ou não somos, mas estamos aqui para desfrutar desse mundo. Porque há uma promessa do melhor da terra. Porque Deus não te convocou, não te enviou para cá como embaixador sem direitos. Não. Direitos e deveres. E nós temos. Olha aqui a oração de Jesus em João, capítulo 17. Vem comigo. João 17. Antes mesmo dele te enviar, antes mesmo de te nascer. Né? Olha o que diz aqui no versículo 16. Quando
Aliás, eu vou ler, no versículo 13. É uma oração de Jesus. Diz assim: mas agora, Pai, eu vou para ti. Digo desta forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Então, Jesus orando. Você acha que a oração de Jesus tem poder? Eu acho que tem. Olha só, 14. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou. Estou no mundo para que eles recebam a minha plena felicidade. Porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Então você está aqui, mas você não é desse mundo mais, irmão. Aí diz assim: não oro para que tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, separa-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o versículo 20. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Ele já orou por mim e por você, por intermédio da mensagem deles. Então, nessa primeira aula, o que você precisa meditar? Você precisa entender qual o mundo que você está servindo hoje. Qual o reino que você está servindo hoje. Então eu quero que você estenda as suas mãos agora, curve a tua cabeça. Eu quero declarar sobre a tua vida o entendimento do reino, do governo. Para de olhar para as notícias, para de olhar para os governantes. Faça sim, governantes é importante, nós vamos falar. Nós que cumprimos com o nosso papel da lei humana, nós vamos entender que temos que cumprir a lei, dar a César o que é de César, mas o que é de Deus é de Deus. A Bíblia diz que o que for acrescentado na tua vida, busca primeiro o reino, Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino, não é o governo do homem, o reino e a justiça de Deus, em Cristo, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Se você está esperando desse reino, desse governo de qualquer um, você está fadado à frustração, à decepção. Mas se você está esperando do reino de Deus, desta Constituição, eu quero declarar que a sua vida começa a mudar hoje, que a sua visão começa a mudar hoje. Se veja como cidadão do céu, não se veja como cidadão da terra. Você está aqui, mas você não é daqui, Pai. Que o Espírito possa abrir essa visão, que o Espírito, Senhor, revela a identidade de quem nós somos aqui em Cristo, do império, do reino, que fomos convocados, que fomos eleitos não por homens, não por voto popular ou por voto humano, fomos feitos, Pai, por voto, Senhor, do Teu poder e da Tua palavra. Eu declaro agora, Pai, visão se abrindo, reino abrindo, Senhor. Espírito abrindo a alma, o entendimento de cada um, Senhor. Toma a nossa vida, Pai. Que não sejamos governados pelas leis humanas, Pai. Que hoje, Senhor, nós estamos diante de tanta desigualdade social, de tanta corrupção, mas no Teu reino não há corrupção. O Teu reino é paz, é amor, é alegria no Espírito Santo. O Teu reino é justiça na Tua palavra. Nos ensina, Pai, nesse período que vamos estar estudando o reino que Tu trouxe para cá, Pai. Que cada aluno possa ser inserido nesta visão. Que cada aluno possa ser inserido naquilo que eles foram convocados, Pai. Naquilo que é o verdadeiro chamado deles. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que Tu tens feito. E oro pela visão que vai ser aberta em cada aula sobre o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado pela tua participação. Presta atenção. Você não é cidadão mais da terra, é extraterrestre. Eu te espero na próxima aula. Em nome de Jesus. Até logo.